Fala minha turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Bioquímica 1, cujo nosso tema de hoje é Entendendo as biomoléculas, tá? Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre as propriedades da água, né? A gente falou como que funciona a conformação estrutural das moléculas de água e tudo. Hoje a gente já vai começar a entender os processos das biomoléculas, como surgiram, como surgem, como é a formação, quais são elas, né? Após essa primeira aula inicial, a gente vai estar começando a dar início, né, a falar de cada uma delas segmentadas, tá bom? Então a gente vai falar dentro da bioquímica das biomoléculas, que são moléculas que formam estruturas, né, que são as macromoléculas. A gente sabe que a bioquímica é a ciência que estuda a vida e dá as características dos seres vivos. As características dos seres vivos, o item 1 ele fala que depende da complexidade química, né, e a organização microscópica desse elemento, dessa estrutura, né. Os elementos mais comuns são carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo, devido à sua gama e à sua necessidade intracelular e extra também, né? Nos processos biosintéticos e biomoleculares são moléculas, são átomos que estão em quase todas as estruturas, participam de quase todas as ações e funções, e são extremamente funcionais para a nossa manutenção metabólica. Grande diversidade de biomoléculas, né, possui esse tipo, como eu já falei, e poucas unidades fundamentais, que são os monômeros. Então a gente sabe que, sabendo disso, a gente sabe que os elementos que formam as biomoléculas têm uma estrutura celular. Essa estrutura celular ela parte do menor para o maior, ou seja, desde os primórdios, da formação de um átomo, de uma célula, de um tecido, né? A gente vai tendo conformidades, vai tendo uma conglomeração desse tipo de molécula específica. A gente vai entrando num estado de formação celular, formação de estruturas, para termos funcionalidades dentro de cada área. No caso, células são unidades fundamentais, é a base fundamental de cada ser vivo, é a célula. Como eu já falei para vocês, a gente trabalha a célula só trabalha, de forma hierárquica, né? De forma crescente, de forma aglomerativa. Quando eu falo que ela tem que respeitar essa hierarquia estrutural, é que é o seguinte: nós temos unidades monoméricas, que são os açúcares, os aminoácidos, os nucleotídeos, os ácidos nucleicos, né, lipídios, entre outros. Essas são as unidades monoméricas, ou seja, a menor porção da molécula. A união dessas unidades monoméricas, a união de várias, elas vão formar o quê? Uma unidade maior, que a gente chama de macromolécula. As macromoléculas, né, dão início à composição e à síntese de complexos supramoleculares. Digamos, nós temos um nucleotídeo, tá ok? O nucleotídeo participa da formação de DNA, participa da formação de cromatinas, e tudo isso faz com que essas estruturas se tornem monoméricas no seu primeiro contato, no seu mais íntimo, na sua mais íntima unidade, digamos assim. Então, depois das macromoléculas, eles vão formando supramoléculas. As supramoléculas, que seriam as supramoléculas? São as estruturas já formadas para unidas com os demais componentes celulares, formaram as células, como membrana, parede celular,
lisossomos, complexo de Golgi, enfim, vão formar a célula. Célula animal, célula eucariótica, que precisa de tudo isso para fazer o quê? Para fazer metabolização celular, excreção celular, dentre outras funções celulares. E a gente sabe que a união dessas funções celulares, a união das células, forma os tecidos, e a união dos tecidos, a gente forma o quê? Os órgãos, que fazem os órgãos dos organismos, né? E a junção dos órgãos, dos organismos, formam os sistemas. E os sistemas dão funcionalidades de fato para nós mantermos a nossa saúde, a nossa vida completa. Como existe tanta diversidade entre os seres vivos? Como é possível? Justamente devido, gente, à riqueza de detalhes das células. Existem células para cada tipo de organismo, existem células para cada tipo de especificidade, existe célula para cada tipo de tecido. Então, cada ser vivo, né, tem função, tem célula de funcionalidade diferente, né, para formar algum sistema maior. Unidades monoméricas agrupadas em sequência diferente originam várias moléculas. Ou seja, como eu já falei para vocês, as unidades monoméricas, quando elas estão agrupadas, elas vão juntando-se e formando moléculas. Essas moléculas, elas podem ser proteínas ou podem ser outro tipo de unidade monomérica, como lipídio, como ácido nucleico, como açúcares. Depende do que está sendo exigido pelo organismo, digamos. Nos ácidos nucleicos nós temos citosina, adenina, timina, guanina. A junção dessas moléculas, dessas unidades monoméricas, a gente forma o quê? O DNA, né? Outro processo de formação, como tem a fentanina, tirosina, glicina, enfim, várias moléculas, várias proteínas aqui, vários monômeros, né? De proteínas, né? O monômero dele, a unidade básica, vão formar as proteínas, que são aqui é uma proteína, aqui é outra, aqui é outra. Então, a unidade que forma, a gente chama de unidade monomérica. A variação do arranjo, né, monomérica, resultante, a variedade de moléculas. Tá, professor, mas o que é isso? Quer dizer que, se eu mudar a conformação, se eu trocar algum tipo a glicina pela valina, se eu trocar ou substituir, aqui eu já vou ter outro tipo de proteína. Se eu mudar a conformação das moléculas, eu vou ter outro tipo de proteína. Por isso que eu tenho uma grande diversidade, porque eu posso mudar, eu posso fazer conformações do sistema, o meu organismo pode fazer com que eu troque por processos mecânicos, por processos genéticos, a pessoa nasce com unidades trocadas, entendeu? Então a variedade é muito imensa. Então, aqui é só um cálculo que ele vai dizer o número de sequências e o número de unidades, né? E aí ele vai fazer esse cálculo elevado ao número, né? Ao comprimento da linha de cada sequência, comprimento da linha, que vai ter um número exponencial, tá? Não é importante vocês saberem disso, mas é importante vocês terem conhecimento sobre. Possui sistemas para a extração e transformação do uso de energia do meio que vive, né? A gente está falando de todo ser vivo. No caso, no processo de DNA, a gente tem o quê? A gente tem 3 processos no DNA. A gente tem um processo de replicar o DNA para reparação, para criar novas células iguais, para dar continuidade à vida. Transcrição, onde o DNA ele é transcrito em RNA, que o RNA é precursor de grandes proteínas, como cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos. Proteínas que são que fazem um grande diferencial na nossa vida, né? Por isso, essa grande capacidade da gente se replicar e viver em grupo, né? Porque nós vivemos em grande replicação, nós temos a mesma base, né, de DNA, a sequência e tudo. Somos seres humanos, por isso temos capacidade para possuir mecanismo de perceber e responder alterações
do meio, certo? Por quê? Ó, no caso da planta, ele possui funcionalidades diferentes de se regular, de se manter. As plantas dos animais do mesmo jeito, né? De acordo com a necessidade do ambiente, a gente vai se adaptando com tudo. Aqui, o calor de Teresina. Tem pessoas que já se adaptam a isso aqui, acham normal e tudo. É tanto que uma pessoa do sul, quando vem para Teresina, diz que é insuportável pelo devido fato do calor e o organismo das células dele, o organismo dele não se é acostumado com esse tipo de habitat, com esse tipo de clima. Né? Teresina é realmente muito quente, então nós temos organismos já habituados, nós temos habituação para isso, nós temos como, né? Como manter nossa temperatura e etc. Como já falei, nessa área da bioquímica, em relação às biomoléculas, a bioquímica é a ciência que realmente vai estudar esse tipo de biomolécula, né? Suas propriedades, a fim de interagir e conferir as principais características dos seres vivos. Né? O que são biomoléculas, gente? São moléculas orgânicas que constituem o ser vivo. Né? Quando observadas individualmente, seguem todas as leis da física e da química para a matéria inanimada. Confere características especiais dos seres vivos, quando elas passam a agir em conjunto com uma grande, né, organização. Então, as características de cada biomolécula, elas são dadas a partir do momento que ela começa a agir em cima de um determinado conjunto, em cima de um determinado sistema, através de um grande sistema organizacional. A gente está falando de formação de órgãos e sistema, como eu falei para vocês, de ordem hierárquica. A gente tem um processo que todas as células passam, a gente tem um processo de maturação, de aglomeração, de passando de bio para macro, moléculas de macro para estruturas, né, celulares maiores como tecidos e órgãos e sistemas. Tá bom? Então, como são essas biomoléculas? Como elas são formadas? Quais tipos são? Vamos entender um pouco sobre o peso, os elementos, porque a gente sabe que quanto maior a massa do carbono, maior a massa é a do carbono, né? E o nitrogênio e o de oxigênio, como eu já falei, que são e fósforo, que são as que são mais utilizadas, que elas participam de vários elementos, mesmo que em pequenas quantidades. Né? O carbono tem um meio do peso seco das células, para vocês verem o tanto que tem de carbono em cada célula. Né? Ou seja, metade da célula é feita de carbono. Né? As biomoléculas são organizadas ao redor do citoesqueleto. O citoesqueleto é o que dá a estrutura, viu, gente? Do carbono. O carbono é um átomo muito versátil, né? Em relação às ligações covalentes que podem ser formadas. Aí eu pergunto para vocês, o que isso quer dizer quando eu digo que o átomo ele é versátil, né? Em relação aos carbonos, né? As ligações. Né? Que tipo de ligação esses átomos reagem? Os átomos reagem ao tipo de ligação covalente. Tá? Ele é versátil porque ele pode se adaptar a muitas, porque grande parte de todas as células também tem carbono. E carbono faz ligação covalente com outro carbono. Né? E o que seria, quando eu digo ligação covalente? O que seria uma ligação covalente? Vocês sabem dizer? Gente, ligação covalente é uma ligação que ela é caracterizada pelo quando uma molécula de carbono ela tem compartilhamento com um ou mais pares de átomos, ou seja, ela pode se ligar com um ou mais outros átomos através de ligações, né, de elétrons, que é a ligação iônica. Tá bom? Então é basicamente isso. Diversidade da ligação. A diversidade da ligação do carbono ela se dá como? Né? Elas proporcionam a distribuição realmente, né, para as biomoléculas. Né? Tem um arranjo tridimensional que forma a molécula maior. Essas biomoléculas são relacionadas com as suas funções. Né? A geometria geral, eu já falei também isso aqui na outra aula, que elas são tetraédricas, né? Aqui, tetraédricas, é esse modelo, onde
onde são dispostos, que é o metano, 3 hidrogênios embaixo, um carbono e um hidrogênio ligado por ligações covalentes por conta das suas ligações com um ou mais outras moléculas através de canais iônicos, porque cada molécula dessa tem um canal iônico positivo e negativo, e eles fazem ligação com cada molécula de carbono. Ligações covalentes simples entre átomos de carbono é basicamente essa. Ligações simples. Carbono, carbono. Certo? Isso eu chamo de ligação simples. Ele tem uma rotação livre geométrica. Né? Ligação dupla, como eu já falei, está aqui. Ó. Ligação dupla é confere maior proximidade. Né? É quando ela é mais rígida, né? E não permite rotação como aquelas outras, né? Com os outros átomos. Os átomos de carbono das biomoléculas são cadeias lineares, ramificadas ou cíclicas, como eu já falei. Lineares, né? Ramificadas, que ele possui ramificações, cíclicas, quando ele faz essa ligação aqui cíclica, né? Aí tem com ligação simples, que é só uma ligaçãozinha, vocês estão vendo o vermelho aqui, ó. E quando é por ligação dupla, que vocês veem duas ligações aqui, ó, no verde. Bom? A configuração dos átomos é importante para suas atividades, como eu já falei, porque tudo isso vai garantir a sua funcionalidade, o que ela vai fazer. Possui caráter, como eu já falei, de físico e biológico diferente, possui formas isoméricas que não podem ser quebradas, né? Não podem ser convertidas em quebradas, porque uma vez que elas são formadas, elas têm funcionalidades. Né? E quando eu digo que são isômeros geométricos, ela tem presença de ligação dupla. Quando eu digo que é isômeros ópticos, eu digo que a presença de carbono assimétrico. Isômeros geométricos ou cis, trans. O que são isso? Primeiro, gente, eu quero falar para vocês, quando eu falo para vocês que são isômeros, eu estou falando de isômeros quando dois ou mais compostos químicos, né, formam uma molécula diferente, né, diferente de fórmulas estruturais, ou seja, quando eles se unem e formam uma molécula. Então, cis ou trans é quando eles se diferem, né, da relação da ligação dupla, né? E cis ou trans é aquele que ele já nasce daquela forma e tudo, já é produzido daquela forma. Então, um átomo de carbono com 4 ligantes diferentes, ele é assimétrico, o que já foi dito, de forma tetraédrica, e aqui são isômeros de forma espelhada, né? Podem ter um centro e vários isômeros. O esqueleto do carbono podem ser adicionados, né? E vão contribuir para a química das moléculas. Como eu já falei, que é estrutural de quase todas as células é o carbono. São separados em grupos funcionais, né? Em 5 famílias de compostos. Se eu perguntar quais são os grupos funcionais que fazem essa composição do grupo do carbono, vocês vão dizer hidrocarboneto, grupos com oxigênio, grupos com nitrogênio, grupos com enxofre e grupos com fósforo. Então, esses são os grupos funcionais. Né? As biomoléculas podem ser consideradas também polifuncionais em relação ao grupo químico que elas compõem. As características químicas e biológicas das biomoléculas são determinadas pelo quê? Pelo grupo e a funcionalidade e a conformação que ela é formada. Como já falei, tudo depende da função e da necessidade do organismo. Isso vai dizer como aquela molécula vai ser produzida, como ela vai ser transcrita e como ela vai ser disposta, tá bom? Os grupos funcionais também são importantes porque eles é que vão determinar as interações químicas das moléculas, ou seja, qual interação a molécula da água ela vai ter com outros componentes, qual molécula vai ser apolar, vai ser hidrofóbica, vai ter afinidade ou não com a molécula de água, porque a gente sabe que as moléculas, a água é um sólido universal, né? E fazem ligações de hidrogênio com oxigênio. Então, ligações de hidrogênio podem ocorrer com moléculas de água, entre outros grupos e outros grupos diferentes, né? Por conta,
como eu já falei, de ser esse tipo de solvente universal, de ser esse tipo de solvente que faz a diferença na hora de fazer alguma processo de ligação, né? O óleo possui moléculas sem agrupamentos, né? E são capazes não são capazes de formar ligações com a água, né? O óleo possui moléculas sem agrupamentos, né? Presença de grupos com carga elétrica fazem ligações com hidrogênio com água de forma, como eu já falei, hidrofóbicas e hidrofílicas, né? Quando uma é solúvel em água e quando não é solúvel em água. Quando é solúvel em água, eu chamo de hidrofílica. Quando não é, eu chamo de hidrofóbica, né? Essas interações são muito fracas, que são feitas através de ligações de hidrogênio, né? Interações hidrofílicas, hidrofóbicas, interações iônicas. É importante para a manutenção da estrutura e das moléculas esse tipo de ligação, porque por ela ter pouca estabilidade, ela tem um fácil manuseio, uma fácil manutenção também. Aqui eu vou falar um pouco das estruturas e funções das biomoléculas, porque a estrutura das funções estrutura e funcionalidade das biomoléculas, a gente vai ter que estudar uma por uma. A gente vai estudar os açúcares, que são os carboidratos, vai ser uma aula. A gente vai estudar as proteínas, que são uma aula também, que são as enzimas, que são as gorduras, os lipídios, o DNA e os ácidos nucleicos e RNA. Então, cada uma dessas será uma aula distintas. A gente deu hoje início e o pontapé inicial das biomoléculas. Hoje a gente viu como elas são formadas, para que elas servem, quais ligações elas podem fazer. E esses são os 4 tipos de biomoléculas, tá bom? Onde cada uma delas terá uma aula específica devido à sua ampla riqueza de detalhes, devido à sua ampla gama de conteúdo. Então é muita coisa, tá? Então eu tive que dividir em 4 temas, em 4 aulas, para que a gente possa ter um estudo mais minucioso, um estudo mais detalhado, com riqueza de detalhes, tá bom? Será complementado, assim como essa aula, exercícios. Cada exercício vai valer ponto, tá, gente? Não deixe de fazer as atividades, porque eu estou fazendo as anotações, tá? E estou fazendo as correções também. Não faço de qualquer jeito, porque isso vale ponto, tá bom? Então é basicamente isso. A gente está encerrando essa aula aqui de bioquímica. Até a próxima aula. Eu vou passar aqui no próximo slide apenas as questões. Vocês respondem e anexem lá nas atividades complementares, tá bom? Referente ao dia de hoje. Boa aula, bons estudos e até a próxima.